Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus ilumine os caminhos de cada um, que Deus dê sabedoria para ouvir a palavra e colocar em prática. Senhor Jesus, faça com teu poder em cada vida, curando e libertando, desfazendo todo o mal que circula essa nação. Destrói todas as amarras, toda amarração, todo o mal que tenta destruir essas pessoas. Que o Senhor Jesus quebre, que o Senhor destrua com a força do teu poder. Desfaz todo o mal, Senhor Jesus, que circula em nossos caminhos. Senhor Jesus, toca no coração da minha família, guarde e protege ele, livra de todo o mal. Manda anjos com espada de fogo circulando na vida de cada um. Senhor Jesus, que a graça e a paz de Deus estejam com todos, que a luz divina venha brilhar nos caminhos de cada um. Que essa palavra que for dita neste momento venha ficar gravada na mente e no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo para a honra e a glória de Deus. Amém. Eu leio a leitura aqui no livro de Tessalonicenses. No livro de Carta aos Tessalonicenses. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que diz assim: Pois dada a ordem, olha, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos estaremos com o Senhor para sempre. Como é muito bom, né, minha gente? A pessoa viver para Cristo. Quando for na vida de Jesus Cristo, quando Jesus vinha agora porque ele veio a primeira vez, não foi? Ele veio morrer pelas pessoas e dar as instruções, o modo da pessoa viver no mundo, deixou a Bíblia. E esta segunda vez ele vai vir para ressuscitar aqueles que dormem em Cristo. Os que estiverem vivos não vão passar pela morte. Vão ser arrebatados nos ares, no abrir e fechar de olhos. Vai ser de repente, vão ser arrebatados. Os que estiverem em Cristo Jesus. Os vivos vão ser arrebatados nos ares juntamente com ele, na nuvem. E aqueles que morrerem, que dormem em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem dormindo em Cristo Jesus vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar primeiro e os que estiverem vivos vão ser arrebatados nos ares.
Não tocando nem já de olho. Porque eu estou lendo esta mensagem, este versículo da Bíblia, eu não estou falando nada de mim mesmo, estou lendo aqui no celular, mas na Bíblia está escrito também, é o mesmo, pode olhar na Bíblia. Na Bíblia está escrito, se você crê. Você pode ler se você crê. Se não crê, não precisa nem ler, para quê? Agora, se você crê, lê sua Bíblia, que é em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pode ler na sua Bíblia. Eu estou aqui para falar a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se nós for pregar contradizendo a Bíblia, nós somos mentirosos. Se nós pregar contradizendo a Bíblia, nós somos mentirosos. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Todas as Escrituras inspiradas por Deus. Aí, se eu for falar o que não, ao contrário do que está contradizendo a Bíblia, eu sou mentirosa. E o mentiroso não tem parte no reino de Deus. O mentiroso fica de fora. Aí, os que dormem, porque tem muita gente que diz, morreu, depois de morrer, ou vai logo para o inferno, ou vai logo para o céu. Não. A Bíblia não afirma isso, não. Todos que dormem no pó da terra, não só está aqui, não. Está escrito no livro de Apocalipse, está escrito em mais versículos na Bíblia. E eu creio no que está escrito, eu não creio no que o homem diz. Ou foi para o purgatório, não sei o quê, tem que fazer reza para as pessoas que estão no purgatório, para salvar. Depois da morte segue-se o juízo. No juízo final, cada um vai prestar conta diante de Deus, porque todos vão se acordar. Todos que dormem no pó da terra vão se acordar. Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Todos vão prestar conta diante do tribunal de Deus. Os que fizeram bem e os que fizeram mal. Os que fizeram bem, os do bem vai ficar à direita e os do mal vai ficar à esquerda. E ele vai dizer, vem bendito de meu Pai por rei, que foi preparado desde a fundação do mundo, como os que tiveram à direita. E com aqueles que tiveram à esquerda, ela diz, afasta de mim, maldito, que eu não te conheço, para o fogo eterno. O fogo eterno é onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Mas as pessoas querem inventar, querem acalmar o diabo. Tem falsos mestres por aí, pregando um evangelho de calmaria, acalmando o povo. E o povo, o pecado não sei o quê, todo mundo peca, todo mundo peca. Agora, viver liberadamente no errado, já que foi o batismo que ficou. O batismo é para a remissão dos pecados. O batismo. Arrependei vós e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. E está a Bíblia aí para a pessoa viver por ela.
Agora, se você vive ao contrário, você vive contradizendo a Bíblia, você vive ao contrário, você vive deixa de acreditar em Deus, acreditar no que o homem diz, você é mentiroso. E você está confiando no homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E faz de sua carne fraca um braço forte. Tem a nossa confiança, a nossa fé tem que estar em Deus. Como é que a Bíblia fala de um jeito e eu vou explicar de outro jeito? Querendo saber mais do que Deus? Que a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus? A sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Ele só faz cursos e mais cursos, estudos e mais estudos. E no final da história, a palavra de Deus diz assim, que Deus escolheu as coisinhas loucas do mundo para confundir os sábios. Porque os sábios querem saber mais do que Deus. Os sábios querem saber mais do que Deus. Cursos e mais cursos, estudos e mais estudos. Vamos ler o que está escrito. Vamos ler o que está escrito. Eu estou aqui para falar o que está escrito. Aí está dizendo aqui, olha. Está dizendo aqui. Por dada a ordem, com a voz dos arcanjos que é os anjos. Por dada a ordem com a voz dos arcanjos, que é os anjos. É os anjos. Foi dada a ordem com a voz dos arcanjos e o ressoar da trombeta de Deus, é da vinda dele, né? O ressoar da trombeta de Deus. O ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá, tá vendo? É a vinda dele. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para você ver. Tem gente no céu que morreu, porque a Bíblia está dizendo assim, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, que é Jesus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, que é Jesus. A Bíblia diz assim, e eu vou dizer não, eu vou dizer que as pessoas já foram para o inferno, os que erraram. Se fosse assim, não carecia Jesus vir. Não carecia Jesus vir. Não carecia Jesus Cristo vir mais outra vez. Porque ele vem para julgar. Todos vão comparecer. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Primeiro, está dizendo aqui, olha, ouça com atenção, minha gente. Ouça com atenção e lê na sua Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito no livro de Apocalipse, está escrito em outro lugar da Bíblia. Aí está dizendo aqui, por dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, tá vendo? O ressoar da última trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu
E os mortos em Cristo, tá vendo? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo aí? Tá vendo aí? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Vão ser arrebatados os que estiverem vivos. Vão ser arrebatados nos ares, juntamente com ele nas nuvens. Os que estiverem vivos. Os que estiverem em Cristo Jesus. Os que estiverem em Cristo Jesus. Os que estiverem fazendo a vontade de Deus. Os que estiverem acreditando nele e fazendo a vontade dele, vivendo para ele. Aí está dizendo aqui, ó. Pois, dado a ordem com a voz dos arcanjos e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? O negócio de fulano morreu, já foi pro céu. Tá salvo, já subiu pro céu. Tá assim, porque Deus, Jesus, ele, quando ele fez o homem, ele soprou nas narinas do homem. Não tem uma alma, não. Nós somos umas almas. Nós somos alma. Nós somos alma. Nós não temos uma alma. Nós somos alma. Quando Jesus fez o primeiro homem, Deus fez o primeiro homem, ele soprou nas narinas do homem, aí está escrito, e o homem se tornou uma alma vivente. Porque Deus fez do pó da terra. Ele não tinha fôlego, ele não tinha vida, fez um homem do pó da terra. Fez aquele robô do pó da terra, Adão. Assoprou nas narinas dele, depois que ele fez aquele homem, aquele boneco de barro, soprou nas narinas e ele se transformou uma alma vivente, está escrito. Da mesma forma que ele foi gerado do pó, da mesma forma, ele torna a voltar ao pó. Assim como ele veio do pó, o pó ele volta novamente. Está escrito. Eu estou dizendo o que está escrito. Assim como ele veio do pó, o pó ele volta novamente. E quando for no dia, quando for no ressoar da última trombeta de Deus, como está falando aqui, que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, não abrir e fechar de olhos. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, para o encontro com Deus na nuvem. Aí a pessoa,
abre a boca e diz que Jesus, que as pessoas já foram para o inferno, os que já foram para o inferno estão lá, e os que estão no céu já estão lá. Os que morreram já estão lá, que diga. Os que morreram já é morrendo e indo para lá, para o céu, mas não é. Quando for no ressoar da última trombeta de Deus, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois os que tiverem vivos vão ser arrebatados nos ares. Aí é uma realidade que eu estou falando para você. Negócio de dizer, vamos rezar para a pessoa que já morreu, vamos rezar para a alma que está no purgatório. Alma, porque alma nós somos. Alma nós somos. Quando Jesus Cristo vier, no ressoar da última trombeta, quando Jesus Cristo vier, está escrito, eu estou falando o que está escrito, eu não estou pensando aqui, digo, estou falando do que está escrito. Jesus Cristo vai vir e ele vai soprar. Quando ele vai soprar, as pessoas que dormem em Cristo vão se acordar. Ele vai soprar novamente na vida dele. As pessoas que dormem em Cristo vão se acordar. Os que estão em Cristo Jesus vão se acordar para a vida eterna. E os que não estiver com ele, vai se acordar por dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, que arde para sempre, que está escrito, onde já se encontra a besta e o falso profeta. O lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Porque a gente diz que não tem inferno, que o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. Mas não é. Que arde para sempre está escrito. Para sempre tem fim. A vida eterna é eterna. A vida eterna é eterna. É para sempre a vida eterna. E o fogo eterno é para sempre também. Se fosse o fogo, se falasse assim, vamos se acordar para dar uma passada no fogo. Uma passagem. Fazer uma passagem no fogo. Não é. Será lançado no lago de fogo, o dono da segunda morte. Onde o verbo não morre, nem o fogo se apaga. Está escrito. Se não tiver escrito, pode. Eu peço a Deus que me mate agora, aqui, neste momento. Se for mentira o que eu estou falando. Eu peço a morte a Deus, se eu estiver mentindo. Aí, as pessoas ficam mudando a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus. Eu não mudo. Eu sou um Deus que não muda, está escrito na Bíblia. Eu sou um Deus que não muda. Ele é Deus, Ele é o ontem, Ele é o hoje, e Ele é o amanhã e será eternamente. Estou aqui para falar a verdade. Que ouça ou que deixe de ouvir, mas a verdade é esta. Não adianta eu querer saber mais do que Deus. Para quê? Para quê eu querer saber mais do que Deus? Que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria. Que Deus toque no coração de cada um. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus ilumine os caminhos, os corações. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, amém? Essa palavra foi Jesus que falou. Nem só de pão conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Foi Jesus que falou. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre gosto, quando eu termino as minhas palavras, eu sempre gosto de dizer essas palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia.
Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria, examinar as escrituras, Jesus falou, porque toda a escritura é inspirada por Deus. É nela que nós encontramos salvação. Não é homem, não é ninguém que vai guiar nós no caminho da salvação, não. A Bíblia é nossa manual. É o manual da salvação, é a Bíblia. É o manual da salvação, é a Bíblia. Se você for para uma igreja e o pregador estiver contradizendo a Bíblia, não assine, não. Eu não digo que você saia da igreja, porque em todo lugar tem gente errada. Mas eu digo para você, não deixe de viver a Bíblia para viver o que o pregador está pregando. Se ele está pregando ao contrário, olhe para a Bíblia e olhe para Jesus. Quando for para a igreja, vai olhando para a Bíblia e para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz e longe vida, socorro e livramento. Porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Quer ser arrebatado nos ares? Aceita Jesus e viva para Ele.